Graça e paz, meu doce, nobre peregrino. Nós aqui de novo, né? Nas nossas meditações e nossas reflexões. Para quem está chegando agora no canal Caminho da Fé, meu nome é Limaria, eu sou uma humilde missionária, né? Que trabalho com missões integral. E nós estamos aqui no Caminho da Fé, que é o nosso canal, rumo à Nova Jerusalém Celestial. Amém? Quero agradecer a todos os inscritos, né? Todos os inscritos, todos que estão dando like, que estão compartilhando. Deus abençoe vocês de uma forma assim, tremenda. Amém? Antes de começar a nossa meditação, eu quero pedir para os que não são inscritos, embaixo, se inscrever, apertar no sinozinho para receber para receber quando chegar vídeo novo, deixar seu like, comentar, compartilhar, que isso vai fortalecendo o nosso canal, amém? Estamos no Sinai. Já vimos no deserto de Sinai muita coisa. Agora a gente saiu do Sinai para cá, Gades Barneia, né? E nós estamos lá em Hebreus 11, que é a galeria da fé, né? Falando sobre a vida de Moisés, sua chamada, sua infância, seu nascimento, sua infância, sua juventude, sua preparação no Egito. Ele era um príncipe, sua chamada no deserto, o compromisso que Deus colocou na mão dele, né? A grande responsabilidade e a missão. E nós estamos em Cades Barneia pela primeira vez, o relatório dos espias. Vamos abrir lá no livro de Números 13. 12 homens são enviados para espiar a terra prometida. Tudo de Deus tem significados. É porque a gente não vai traçar em miúdo, porque senão nunca vai terminar sobre a chamada de Moisés, porque é muita coisa. A palavra de Deus, que é a palavra do Senhor, ela é nova a cada manhã, né? Então, 12 espias, 12 apóstolos, 12 anciãos e o número 12, né? Mas vamos lá, Números 13. E falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, e de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maior entre eles. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel, e estes são os seus nomes. Então, aqui o Senhor relata no verso 4, né, as tribos de Rúben, né, as tribos de Simeão, a tribo de Judá, de Isacar, Efraim, Benjamim, Zebulon, né? E no 11 diz assim: da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Zuzi, e aqui vai da tribo de Naftali, né? Aqui vai falando sobre as 12 tribos e os homens que iam ser ali escolhidos para espiar a terra. No 17 diz: então enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse: subi por aqui para a banda do sul. E subiram a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou se é fraco, pouco ou muitos. No versículo 11, no 18, Moisés dá instrução por onde eles deviam entrar, se é muito, se é pouco, se é grande, se é fraco, se é forte, mas em nenhum momento ele botou dúvida
porque a terra já era do povo de Deus. Eis que vos darei uma terra que emana leite e mel. Quando Deus promete, acabou-se. Deus prometeu, acabou-se, meus queridos. Está prometido. É prego batido, ponta virada. Só é agora descansar para se cumprir. E ele mandou, ele deu toda a orientação, Moisés, se a terra é grossa, se a terra é fina, se é magra, se há árvores ou não. Fortificai-vos e tomai o fruto da terra, e estraga o fruto quando vir. E era aqueles dias, os dias das primícias da uva. Nos dias que eles foram espionar a terra, estava nas primícias da uva, da colheita, né? Assim subiram a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate. E aqui fala, né? E no 23 diz: depois vieram até ao vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, a qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também romães e figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Então eles viram que em termos de agricultura a terra era top, era boa. E aí 25, depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, lá vem os nomes. Moisés passou 40 dias lá no monte do Senhor, do Sinai, e os espias passaram 40 dias espionando toda a sua terra. Quer dizer, a terra já era de Israel, né? E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. Então, quando eles chegaram, encontraram com Moisés e toda a congregação, né? Agora vamos dar o relatório. Agades e tomado detalhes, conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Olha aqui, ó, o fruto da terra. Realmente é uma terra boa que mana leite e mel. Mas por que era boa? Porque manava leite e mel daquela terra. Porque foi promessa de Deus. Quando Deus promete, quando Deus faz, aonde Ele coloca a mão, acabou-se, tudo floresce. 27, contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto. Até aí tudo bem. No 28, o povo, porém, que habita na terra é poderoso, e há cidade forte e muitos grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Tudo bem, Deus prometeu. O povo era forte, a cidade era grande, os filhos de Anak e os gigantes. Mas Deus prometeu, né? 29, os amalequitas habitavam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitavam na montanha, e os cananeus habitavam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. O Senhor disse que ia levar o povo de Israel, onde habitavam os heteus, os heveus, os perizeus, os amorreus, os jebuseus, mas Ele ia dar o melhor da terra. Pronto. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuímos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb se levantou e disse: vamos se animar, a terra é nossa. Deus nos deu por herança.
Deus que nos deu, acabou-se. Vamos se animar, é promessa de Deus. Então Caleb não quis nem saber de gigante. E o 31. Porém os homens que com ele subiram das outras tribos, né? Disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Meus irmãos, na hora que eles falaram isso, eles minimizaram o poder de Deus. E teve consequência. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio deles são homens de grande estatura. Quer dizer, um relatório negativo para um povo que estava saindo do Egito de uma escravidão. Eles contradisseram a palavra que Deus disse. A palavra que Deus disse. Também são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos os nossos olhos como gafanhoto. Assim também éramos aos seus olhos. Quer dizer que eles desfizeram da promessa de Deus. Eles não se sentiram poderosos em Deus. Se sentiram como um gafanhoto. Maximizaram o mal e minimizaram a Deus. E isso teve consequência. Os israelitas querem voltar para Israel, no capítulo 14. Então o que acontece? Acontece que o povo ficou apavorado. Vamos voltar, não vamos morrer aqui nessa terra. Então o que aconteceu? E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, se morremos na terra do Egito, ou se morremos neste deserto, e porque nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltar ao Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltamos ao Egito. Veja o que um relatório negativo faz. Imagina, né, na altura do campeonato, agora já perto de entrar na terra prometida, por causa de um relatório negativo que Deus não poderia fazer. Quais são os seus relatórios? Quais são os seus relatórios para a sua família, no seu ministério, na congregação que você faz parte, no bairro onde você mora? Quais são os relatórios? Mas eles são poderosos, o inimigo aqui opera. Maior é Deus, irmãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então estava feito aqui em Cades Barneia, a confusão se formou. Pense que situação. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Olha, um líder como ia ficar numa situação dessa? Como era que um líder ia ficar numa situação dessa? Seus liderados dizendo que levou eles para morrer ali. Como ia? E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefone, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes indignados com esse relatório negativo. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos
a espiar é terra muito boa, que foi o Senhor que prometeu. O Senhor não promete nada ruim. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que emana leite e mel. Josué e Caleb asseverou: tão somente não seja rebelde contra Deus, e não tem mais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se dele o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais, o Senhor é conosco, aleluia. Temos que ter esta visão de Deus, irmãos. É visão de fé, Hebreus 11. Então diz toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na terra da congregação, na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. Então o que foi que aconteceu com essa bagunça? Por causa de um relatório. Todo Israel queria apedrejar Moisés, Arão, Josué e Caleb. Aí teve uma intervenção divina. O Senhor desceu no meio da tenda da congregação e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando, irmão? Você vai parar de murmurar, meu peregrino? Até quando você vai parar de ter medo? Até quando você vai parar de dizer palavras negativas que entristecem o Espírito Santo? Até quando? E disse o Senhor a Moisés: até quando este povo me provoca? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Foi o que eu falei no último vídeo. Deus deu sinais em abundância. Até quando? Até quando? E disse o Senhor a Moisés: com pestilência o ferirei e rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Olha, não brinque não. O Senhor ferir com pestilência, rejeitar. Você sabe o que é um povo rejeitado? Foi aquela geração que não entrou na terra prometida, que mana leite e mel. Irmãos, vamos ter muito cuidado. Já rodei por aí pelo esse mundo afora, o que eu encontro de crente medroso. E eu combato. Sabe por que eu combato? Porque é ruim para eles. Quanto mais você ficar com medinho, eu ficar com medinho, você irrita a Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porque a tua força fizeste este povo sair do meio deles. Então o Senhor ia destruir na hora aquele povo. Ia pegar Josué, ia pegar Arão, ia pegar Moisés, Arão, Josué e Caleb, suas famílias, e fazer uma nova nação. Mas Moisés intercede. E houve essa discussão toda aqui por causa de um relatório. E por causa desse relatório negativo, e por causa da murmuração, nenhum deles entraram na terra que emana leite e mel, exceto Josué e Caleb daquela geração. Vamos ver aqui. Os rebeldes de Israel, que foi Números 14, que a gente leu. A ira de Deus, Moisés intercede. A geração que deve morrer no deserto, número 14, 28. Vamos ver.
Olha aqui. Aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Números 14, 26. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrereis este má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. O Senhor escuta, irmãos, as murmurações. Cuidado! Disse-lhe: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vossos outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima. Quem tinha 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraram, não entrará na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela. Deus levantou a mão dele, jurou que ia deixar o povo entrar na terra prometida, que emana leite e mel. De 20 anos para cima não ia entrar. De 20 anos para baixo ia entrar. Aí ele diz: não entrará na terra pelo qual levantei a minha mão, que vos farei habitar nela. Salve Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, que dizeis por presa, serão, temerei, meterei nela, e eles saberão da terra que vos desprezasse. Um murmurador despreza as promessas de Deus. O murmurador. E o Senhor, ele diz no 32, não brinque com Deus não, viu? A gente não devemos brincar com Deus. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Morrerão aqui, mas não vão entrar. Um relatório, tudo por causa de um falso relatório. Moisés, cadê a geração? Os amalequitas derrota a Israel. Números 14 quanto? 40. E levantou-se pela manhã de madrugada, sim, aí no 39 ainda do 14, e falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito. Ficou triste, né? Murmurou, esculhambou Deus, falou que não devia falar, botou dúvida no meio da congregação. Agora pague o preço. Infelizmente a conta vem. No 40, e levantou-se pela manhã de madrugada e subiu ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, subiremos ao monte que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: por que quebraste o mandamento do Senhor? Por isso não prosperarás. Quem murmura quebra o mandamento do Senhor e não prospera. Não prospera. Não prospera. Desviaste do Senhor, olha aí. Porquanto vós desviaste do Senhor. E a gente tem uma noção, né? Fulano se desviou. Tem crente dentro das congregações desviado, dando mau relatório, colocando dúvida no coração do povo, desviado. Do Senhor não será convosco, desviado do Senhor, o Senhor não será convosco.
Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Ormã. Tentaram subir no monte os rebeldes, os murmuradores, para se consagrar a Deus. Moisés